Essa parte não vai ser. Pode se sentar. Essa canção ela é importante porque ela nos lembra o motivo por tudo que falamos esse ano. Jesus em João 17 disse, né, que o mundo vai saber que ele é o Filho de Deus, que foi enviado através do amor dos discípulos uns pelos outros. Então tudo que nós tratamos nessa série é para que a gente seja o amor, né? E para que assim o mundo creia que o Pai enviou o Senhor Jesus. E o nosso tema da penúltima pregação dessa série hoje é Trabalhem pela paz e prosperidade da cidade. E para que a gente pratique, qual que é a importância desse assunto hoje? Para que a gente pratique tudo o que a gente já falou esse ano, a gente precisa entender que a gente vai praticar isso tudo, em primeiro lugar, na nossa cidade. Amém? Em Conselheiro Lafayette. Inclusive, a música que nós cantamos, o clipe mostra as pessoas evangelizando em outro país, né? Mas, às vezes, nós, vamos dizer assim, criamos tanta expectativa ou tratamos a missão de Deus como algo para outro país, como para a África, né? Sendo que começa na nossa cidade, começa na nossa rua, né? Começa com os nossos vizinhos. Então, esse assunto de hoje, há 2 anos atrás eu preguei basicamente a mesma mensagem, eu vou pregar de novo, fiz umas alterações, né, para encaixar dentro do que nós estamos tratando nessa série, mas basicamente Jeremias 29. Abra sua Bíblia, Jeremias 29. O tema é trabalhem, nós estamos falando nas últimas semanas sobre trabalhar, e quando você lê a palavra trabalhe, entenda também boas obras, né? Praticar boas obras, que é o trabalho do cristão, como vimos na última semana? Na última semana, né? Vimos que fomos salvos para trabalhar. O tema é trabalhem pela paz e prosperidade da cidade, Jeremias 29, dos versos 1 a 14. Diz assim, Jeremias 29, do 1 ao 14. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eliasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, e eu não os enviei, declara o Senhor. Verso 10. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês.
declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, fale aos nossos corações, ensina-nos e mostra-nos nessa noite a vontade que o Senhor tem para nós cristãos, com relação à nossa cidade. Qual a relação que o Senhor deseja que tenhamos com a nossa cidade, a cidade na qual moramos, até que o Senhor volte. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Desde fevereiro, nós estamos nessa série Igreja Sem Paredes, cujo propósito é mostrar o que Deus espera da igreja e até mesmo ordena que a igreja viva nessa terra até que o Senhor Jesus volte. E nós vimos que o desejo de Deus é que vivamos uma vida de justiça. E vimos na primeira temporada da série o que é justiça diante de Deus, o que é justiça para Deus, o que é praticar a justiça. E praticar a justiça envolve vamos dizer assim, cuidar para que os nossos relacionamentos, as nossas relações na cidade, com as pessoas ao nosso redor, sejam corretas, sejam de acordo com a vontade dele, né? Então, Deus exige e espera que lutemos contra as injustiças, contra as opressões e que pratiquemos a justiça. E vimos ao longo da série o que Deus deseja de nós com relação aos pobres, às viúvas, aos órfãos, aos estrangeiros, aos necessitados de modo geral. Vimos a relação do cristão com a política, se o cristão deve se envolver ou não. Vimos a relação do cristão com o trabalho, vimos nas últimas semanas isso. Na última semana, nas duas últimas, vimos que nós não somos salvos por causa de tudo isso, então nós não devemos praticar tudo isso para sermos salvos. E vimos a semana passada que é o contrário, porque nós somos salvos, regenerados, porque nascemos de novo, porque somos cristãos, porque somos nova criatura, porque temos um novo coração, né? Como diz aquela canção, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado e inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Então, é como fruto desse novo coração, dessa nova vida, que Deus espera. Inclusive, vimos a semana passada que Deus, desde a eternidade, preparou, planejou que nós praticássemos boas obras. Então, Deus espera que nós, os cristãos, pratiquemos boas obras. E tudo que nós falamos esse ano está incluso dentro dessas boas obras, está incluso no fato de que Deus nos chama para sermos trabalhadores, amém? E não apenas meros esquentadores de cadeira no banco, no culto, né? Mas Deus espera que cada um de nós trabalhemos na sua obra. Porque, como Jesus disse, a seara é grande, o campo é grande, mas poucos são os trabalhadores. E qual que é o propósito dessa pregação de hoje? É mostrar que tudo isso nós devemos fazer na nossa cidade. Amém? Na cidade na qual Deus nos colocou. Então, vamos entrar aqui e a gente vai fazendo as aplicações à medida em que a gente vê. Lá na primeira temporada, lá em fevereiro e março, eu falei bastante desse contexto do livro de Jeremias, que é o contexto onde o povo estava na Terra Prometida, estava em rebelião contra Deus. Aparentemente, lembram-se da primeira temporada? Aparentemente o culto estava perfeito, mas a vida da porta para fora do templo era um desastre. Opressão, injustiça e etc, etc. Deus envia os seus profetas, Jeremias e vários outros, para corrigir o povo, para dizer, olha, eu exijo que vocês pratiquem a justiça. Eu exijo que vocês pratiquem a justiça. Corrijam esses relacionamentos. Inclusive, eu me lembro que na pregação de Jeremias o tema foi esse. Não vê o que estão fazendo nas cidades, né? Nas ruas da cidade. Então Deus corrige o povo de que os relacionamentos do culto para fora estavam péssimos. E ele não estava se agradando de, no culto, entre aspas, está tudo bem, e lá fora as coisas estarem horríveis. Porém, no contexto, e Deus usa Jeremias, quando Deus levanta Jeremias, Deus já tinha chegado à conclusão de que aquele povo não ia se arrepender. Eles não iam se arrepender. E lá em Jeremias Deus diz, eu já enviei meus profetas dias após dias e vocês não se arrependem. Então Deus envia Jeremias com a sentença já. Eu vou trazer a Babilônia para levar vocês
exilados, cativos, para a terra onde não é a de vocês. Eu trouxe vocês para Canaã. Vocês não andaram nos meus caminhos, não obedeceram os meus mandamentos. Eu estou corrigindo vocês através dos profetas. Vocês não querem se arrepender. Então eu vou trazer o meu servo à Babilônia e vou levá-los para uma outra terra. E Deus, já entrando, adiantando aqui, Deus diz para eles, vai durar 70 anos o exílio. 70 anos. Vai durar exatos 70 anos. Somente após 70 anos eu vou trazer vocês de volta. E qual que é o contexto? A Babilônia era a capital da Mesopotâmia na época. E alguns acreditam, e a história pode dizer, que mais ou menos pouco mais de 500 anos antes de Cristo, a Babilônia teria sido a maior cidade do mundo na época, na sua época. E a Babilônia, como nós já vimos, era um governo ímpio. Era um povo ímpio, que não servia ao Deus verdadeiro, servia a outros deuses. Então imagina você, Deus envia esse povo e eles vêm com mão pesada, lembra do contexto de Daniel? Eles vêm com força total e destroem, inclusive, o templo de Salomão. Lembra do templo de Salomão? Eles destroem o templo de Salomão, jogam o templo para o chão. Na verdade, eles destroem a cidade inteira. Tanto que nós estamos chegando no contexto, no livro de Esdras e Neemias, assim que vocês acabarem, né, Abacuque, Zacarias e Malaquias. Não, Malaquias é depois. E Ageu. Aí nós vamos entrar em Esdras e Neemias. Então, aquele contexto, a cidade destruída, os muros caídos, foram os babilônios que deixaram daquele jeito. Então, eles vieram e acabaram com tudo. Então, imagina você, sendo o povo de Deus naquela época, os inimigos vieram, destruíram tudo, levaram você para uma outra terra, para uma outra cidade, onde o governo era ímpio, onde o rei Nabucodonosor quase era um demônio, era um capeta em pessoa, de tão bravo que ele era, leva você para uma outra terra que não é a sua, e você está debaixo de um governo que não é o seu, eles levam você à força, porque não foi por querer, né? Eles levam eles à força para um outro povo que falava um outro idioma, que tinha outro costume, e que não, vamos dizer assim, não eram lá uns bons anfitriões, eles não iam tratar você bem, né? Então imagina você sabendo que essa era a vontade de Deus. Imagina vocês sabendo que aquilo era a vontade de Deus, e detalhe, que Deus havia dito que aquilo iria durar 70 anos. Aí a reflexão que nós devemos fazer. Imagina como que o povo reagiu naquela época. Imagina como que o povo reagiu sendo levado por todo esse contexto. E eles já estavam rebeldes. Então você imagina um coração rebelde sendo agora corrigido por Deus, da forma como estava sendo, através de um exílio, sob um governo ímpio. Imagina como que o coração daquele povo ficou. Imagina como que eles chegaram lá. Imagina você ser levado à força. Imagina como que você iria tratar os babilônios. Imagina como que você iria lidar nas ruas daquela cidade. E qual que é a reação do povo no contexto de Jeremias? A gente vê isso no livro de Jeremias. O povo não reagiu bem. O povo não reagiu bem. E não era de se esperar. Eles não queriam se voltar para Deus lá em Canaã, imagina agora na Babilônia. Eles não reagiram bem. E para completar, o livro de Jeremias nos diz que se levantaram falsos profetas. Como sempre em toda a história da humanidade, né? Levantaram-se falsos profetas. Inclusive, Deus cita eles aqui nessa carta, aqui no versículo que nós lemos. E o que esses falsos profetas fizeram? Você pode ler principalmente no capítulo 26 e 28 de Jeremias. O que os falsos profetas fizeram? A principal coisa, eles começaram a profetizar palavras que Deus não havia os mandado profetizar. Essa é a principal característica do falso profeta. Ele fala o que Deus não mandou ele falar. Mas ele fala em nome de Deus. Ele começa dizendo assim diz o Senhor. E é por isso que o propósito dele é enganar. E o que esses falsos profetas, qual que era o ponto principal que esses falsos profetas estavam dizendo para o povo? Que não ia durar 70 anos. Que Deus não estava irado com eles, Deus não estava zangado com eles. E aqui o detalhe, enquanto esses falsos profetas falavam as falsas profecias, Jeremias falava o que Deus queria dizer. Eu não sei se você lembra, Jeremias fala contra o povo. Inclusive, Jeremias foi duramente perseguido. Tem um filme, deve ter no YouTube, filme de Jeremias, é muito bom, depois vocês procuram para ver. Jeremias começa a ser perseguido, duramente perseguido,
Porque quase que era, vamos dizer assim, ele era os poucos que ainda falava em nome de Deus o que Deus havia mandado dizer. Eu não sei se você lembra, e era contra o povo. E aí surgem falsos profetas, em grande maioria, dizendo que não, Deus não está bravo com vocês, não. Deus não vai deixar vocês 70 anos, não. Vai durar só 2 anos. E aí começam a encher o povo de falsas esperanças, de falsas expectativas. E aí Deus vem no capítulo 29. Diante desse contexto do povo com falsas esperanças, rebelde, e falsos profetas levantando falsas profecias de que ia durar apenas 2 anos, então o que os profetas estavam dizendo? Olha, não precisam se envolver, não precisa se preocupar, não precisa esquentar a cabeça, porque vai durar só 2 anos. Deus vai acabar com a Babilônia, Deus vai fazer isso, Deus vai vir fazer e levar vocês de volta. Só que não era isso que Deus havia dito através de Jeremias. Mas era isso, e aí você sabe, né? Que a tendência do povo é de fato ouvir os falsos profetas, né? Porque sempre a mensagem é mais o quê? Mais agradável, né? A mensagem do falso profeta é mais agradável. E aí entra o contexto desse capítulo 29 dos versos que nós lemos. Deus manda Jeremias escrever uma carta e enviar, porque Jeremias ficou em Canaã. Não sei se você se lembra disso. Jeremias ficou em Jerusalém e Deus manda dizer para ele, escreve uma carta e manda para o povo lá na Babilônia. E aí entra a carta. Olha o que dizia a carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus começa fazendo questão de enfatizar. Foi eu que enviei vocês para aí, tá? Só para lembrar vocês. Aí ele diz, verso 5. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminua. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Contrário ao que os falsos profetas estavam dizendo, Deus manda Jeremias escrever uma carta e dizer, olha, foi eu que mandei vocês para aí, só para vocês lembrarem. E qual era a tentação? A tentação do povo, se você acredita que você só ia ficar 2 anos, qual era a tentação do povo? Viver de qualquer jeito na Babilônia. Para que a gente vai se comprometer com essa cidade? Para que a gente vai construir aqui a nossa vida e tudo mais? Para quê? Se em 2 anos Deus vai nos levar embora. Se em 2 anos Deus vai vir e vai nos resgatar, então eu não tenho que me envolver com esse povo. Eu tenho que simplesmente ficar aqui na minha aqui, fazer o mínimo possível para poder sobreviver, para ficar bem. Daqui a pouco Deus nos leva embora. Não é assim que a gente costuma ficar quando a gente vai passar um pouco tempo? Quando você visita parente, você se envolve muito nas coisas lá? Não, você vai ficar pouco tempo. Então, eles começaram a ser tentados a agir assim. Tô nem aí para essa cidade, tanto faz como fez. E o que Deus manda Jeremias escrever na carta e mandar para eles é justamente, totalmente o contrário. Porque olha para você ver o que Deus diz. Em primeiro lugar, Deus diz assim, construam casas e habitem nelas. Construam casas e habitem nelas. Em outras palavras, vocês vão ficar tempo suficiente para, inclusive, construir casa. Então, não caiam na barganha dos falsos profetas. Vocês não vão ficar só 2 anos. Vocês vão ficar os 70 que eu já falei. E como prova disso, eu digo para vocês, mexam-se, movam-se, construam casa. Pode construir casa porque vocês vão ficar tempo suficiente para habitar nessa casa. Construa casa, em outras palavras, vocês não estão numa colônia de férias, que dura só um pouco tempo, que vocês só podem curtir. Construam casas. Construam uma morada fixa. Esse é o lar de vocês agora. É temporário, sim, mas agora esse é o lar de vocês. Então, construam casas. Eu sei que vocês não queriam estar aqui, mas é onde vocês estão. Então, não cruzem os braços. Construam casa e vivam de fato da melhor maneira possível. Amém? Construa casa. Segundo lugar, Deus diz assim, plantem jardins e comam dos seus frutos. Irmãos, para você plantar jardim e comer do fruto, você tem que conhecer a terra, né? O tipo de terra. Você tem que conhecer as estações do lugar. Você tem que conhecer tudo isso.
Em outras palavras, Deus está dizendo: conheçam o ritmo das estações, se envolvam com a agricultura do lugar. Busquem conhecer como é a terra onde vocês estão. Plantem e comam dos frutos. Em outras palavras também, trabalhem. Trabalhem. Nós falamos sobre trabalho. Trabalhem. Trabalhem durante essa estadia de vocês aí na Babilônia. Não cruzem os braços. Não vivam de esmolas. Não vivam mendigando. Não vivam esperando apenas o que os babilônios vão dar para vocês. Trabalhem, arregassem as mangas. Trabalhem. Arrumem um emprego. Sirvam alguém. Vão trabalhar. Terceiro, ele diz: casem-se e tenham filhos e filhas. Deem suas filhas em casamento, escolham mulheres para casar. E detalhe, Deus acrescenta: multipliquem-se e não diminuam. Em outras palavras, vocês não só construam casas, não só plantem, mas também casem. Dá tempo de casar. Continua vivo esse sonho de casar. Casa, deem os seus filhos, porque na época os pais escolhiam, né? E podíamos voltar, né? Os pais escolhiam os filhos, ou os cônjuges que os seus filhos iriam casar. Então, Deus está dizendo: façam planos, realizem sonhos, constituam família, cresçam. Ano que vem nós vamos falar disso. Cresçam, tenham filhos, né? Tenham filhos, multipliquem-se, aumentem e não diminuam. Porque era muito fácil esse povo falar assim: o quê? Eu vou casar? Não, daqui a pouco eu vou voltar. É melhor eu casar lá na minha terra. É melhor eu casar lá em Canaã, em Jerusalém. Daqui a pouco a gente está de volta. Não, casem-se. Vocês vão estar aí tempo suficiente para que vocês tenham tempo até mesmo para casar. Constituir família. Olha que beleza. Ter filhos, e detalhe. Me segura, Senhor. Ano que vem eu falo disso. Olha para você ver. Deixa eu aumentar até o tom de voz aqui. Eles podiam pensar assim sobre filhos. Não, a gente está sob um governo mau. A gente está numa terra má. Os tempos são maus. Não, nós não. Olha o perigo. Olha o governo que a gente tem. Olha o mal que a gente tem. Nossos filhos vão acabar pegando o costume desse povo. Não, nós não vamos ter filho agora. Vamos esperar chegar em Jerusalém. E o que Deus diz? Deixem de ser covardes. Tenham filhos. Deus, mas nós estamos numa outra terra. Tenham filhos. Tenham filhos. Amém? 4. Deus diz, e aqui é o ponto principal: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Busquem a prosperidade da cidade. Orem ao Senhor em favor dela. Olha o que Deus diz. Busquem, trabalhem. Algumas traduções têm o trabalhar. Busquem a prosperidade da cidade. Em outras palavras, com o seu trabalho, você vai trabalhar não apenas para sustentar a sua família, mas para cooperar com a prosperidade da Babilônia. Vocês vão orar a mim em favor dela. Vão orar a mim em favor dela. O Salmo 122 diz assim, quer ver? Eu lembrei disso agora, não está no esboço não. Salmo 122, quer ver? É um salmo até que, principalmente em igrejas neopentecostais, eles citam muito esse salmo. Só para vocês terem a noção do peso disso. Salmo 122, versos 6 a 9. Olha o que diz. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Aqueles que amam Jerusalém. Haja paz dentro dos seus muros e segurança nas suas cidades elas. Em favor dos meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Salmo 122. Não me lembro agora. Salmo de Davi. Então Davi, anos antes desse aqui, escreve o Salmo 122. Orem pela paz de Jerusalém, a casa de Deus. Orem pelos seus irmãos. Busquem o bem dela. Os judeus tinham isso. Jerusalém, a cidade santa. Mas agora aqui, Deus diz o que através de Jeremias? Busquem a prosperidade, a paz, o bem e orem em favor de quem? No momento, não de Jerusalém. Não que tivesse parar de um. Estão entendendo o argumento? Mas Deus manda dizer, orem em favor do quê? Da Babilônia.
Em outras palavras, da mesma forma que Davi, o meu servo, escreveu no Salmo 122, orar por Jerusalém, vocês agora vão orar e desejar o mesmo pela Babilônia. Em outras palavras, Deus está dizendo, vocês não estão em Jerusalém mais. Vocês estão na Babilônia e vão permanecer por 70 anos. Portanto, se dediquem à Babilônia em oração, busquem a paz, a prosperidade, o bem comum dela, da mesma forma como vocês buscam do quê? De Jerusalém. Imagina como é que o povo ouviu isso. E detalhe, Deus estava claro nessa mensagem. Deus já havia repetido várias vezes que não ia ser para sempre. Amém? Deus havia dito, inclusive aqui ele diz, a partir dos outros versos, quando se completar os 70 anos, eu vou cumprir minha promessa e vou buscar vocês. E vou levar vocês de volta. Mas por enquanto vocês estão aqui e vão ficar aqui. Portanto, se dediquem, sirvam, amem a cidade, sirvam a cidade, ajudem ela a crescer, ajudem ela a prosperar, ajude o bem comum da cidade. Ajude o bem comum da cidade. Orem a mim, intercedam em favor dela. E detalhe, para você orar por uma cidade, a Deus em favor de uma cidade, você precisa conhecer os problemas dela. Então, em outras palavras, resumindo, Deus está dizendo, a cidade natal de vocês é Jerusalém. E eu sei que vocês gostariam de estar lá. E eu levarei vocês de volta para lá. Mas, por enquanto, vocês estão na Babilônia. E o que eu quero de vocês é que vocês se dediquem à Babilônia, da mesma forma que vocês se dedicavam a Jerusalém. Orem por ela, busquem a prosperidade. O trabalho que vocês vão fazer de plantar e colher, vende, vai no mercado, vende os seus frutos também para os babilônios. Comprem deles, trabalhem para que a cidade prospere. E aí Deus diz algo importante, porque a prosperidade de vocês, ou a paz de vocês, depende da paz dela. Se a cidade estiver bem, nós também estaremos bem. Mas se a cidade, se vocês a entregarem para o acaso, para o auléu, vocês também vão sofrer. Em outras palavras, nós não temos como viver alheio à cidade em que nós estamos. Não tem como nós vivermos como se vivêssemos dentro de uma bolha. Tinha um filme, eu nem lembro o nome, mas eu lembro de um filme antigo onde não lembro também o porquê, o enredo do filme, não lembro. Só sei que o menino construíram uma bolha assim de plástico ao redor dele. Não lembro o motivo. E ele tinha que andar nessa bolha, a casa dele era meio que isolada. Não lembro, vou tentar procurar. Mas nós não temos como vivermos na nossa cidade, mas dentro de uma bolha, dentro de um gueto. Lembra do filme B13? Lembra do B13, que o bairro que era murado? Irmãos, não tem como. Deus está dizendo, não construam um B13 na Babilônia. Não construam. Não construam muros e vivam isolados. Não, se envolvam na cidade. Se envolvam na cidade. Já fazendo uma ligação e uma aplicação. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1. Na verdade, deixa para abrir em Apocalipse. Eu vou ler aqui. Tiago, capítulo 1, verso 1. Novo Testamento. Tiago escrevendo para a igreja. Olha o que ele começa. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, ou que se encontram na dispersão, saúde. Tiago está começando a escrever a sua carta para a igreja. E olha como que ele escreve. Tiago está descrevendo o remetente e o destinatário. Aquele que está escrevendo, sabe aquela cartinha de e para? Tiago está colocando o de e o para. De quem? De Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Para quem? Para as 12 tribos. Era uma linguagem, eu não vou entrar nos detalhes, mas é uma linguagem que também se referia à igreja. Amém? As 12 tribos que andam dispersas, ou que se encontram na dispersão. Pedro, na sua carta, ele também escreve assim, 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Olha como Pedro faz o seu dia para. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos, ou forasteiros na dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. O que eu quero dizer aqui? Tanto Tiago quanto Pedro,
eles, escrevendo aos cristãos, eles começam chamando os cristãos de os forasteiros e os dispersos na diáspora ou na dispersão. Essa palavra diáspora e dispersão, os judeus usavam essa palavra para se referir a judeus que não viviam em Israel, mas viviam em outros países, né? Inclusive, em João 7,35, vai se referir aos judeus que moravam na Grécia. Então, os judeus usavam essa palavra dispersão e diáspora para se referir a judeus que viviam em outro país e não em Israel. E aqui Pedro e Tiago usam essa palavra para se referir aos cristãos, para dizer que os cristãos, em outras palavras, eles são pessoas que vivem forasteiros, estrangeiros em um outro país. E detalhe, essa palavra estrangeiro ou forasteiro, ou em algumas traduções peregrinos, é basicamente a mesma palavra que também nós aplicamos aos exilados. Porque quem eram os exilados? O que o povo judeu era na Babilônia? Eles eram exilados. Quem são os exilados? São pessoas que a sua terra natal é uma, mas eles, por algum motivo ou outro, vivem em uma outra nação. Normalmente se diz isso, exilado. Inclusive até mesmo na política, no contexto político, diz isso, que alguns, por causa da política, porque perderam, enfim, estão exilados em uma outra nação. E aqui, tanto Pedro quanto Tiago usa essa linguagem para aplicar aos cristãos de modo geral. Por quê? Porque nós cristãos, irmãos, nós temos uma outra pátria. Nós temos uma outra cidade. A nossa cidade natal, podemos dizer assim, a nossa terra é outra. O nosso país, a nossa nacionalidade é outra. E qual é essa nacionalidade? Paulo e João dizem, em Gálatas 4:26, Paulo diz assim, mas a Jerusalém do alto é livre e essa é a nossa mãe. Paulo vai dizer que existe uma nova Jerusalém, que também vai dizer em Apocalipse, a Jerusalém do alto, aquela que Apocalipse termina dizendo que Deus fez ela descer. Todo aquele que é nascido de novo, ele pertence à nova Jerusalém, a Jerusalém do alto. Quando nós nascemos de novo, nós também recebemos uma nova identidade. E a nossa nacionalidade também muda. Nós não somos mais brasileiros apenas aqui, entenda o que eu estou dizendo. Nós nos tornamos de fato cidadãos da eternidade, da glória, da nova Jerusalém. Filipenses 3:20, Paulo diz assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo fala que quando nascemos de novo, a nossa cidadania muda. E nós nos tornamos cidadãos dos céus, cidadãos da nova Jerusalém, da cidade da Jerusalém, que é do alto. Essa que Apocalipse 21 diz que no fim de toda a história, ou pelo menos no início, né? no verdadeiro início, na metade da história, no fim desta era, Deus vai fazê-la descer e nós habitaremos lá. Paulo diz que todos aqueles que nasceram de novo, eles se tornam cidadãos dos céus, eles se tornam cidadãos da Nova Jerusalém. E é exatamente por isso que Pedro e Tiago chamam os cristãos de forasteiros, de estrangeiros, de exilados. Porque, em outras palavras, se nós nascemos de novo, nós somos cidadãos dos céus. Se nós nascemos de novo, nós já pertencemos à Nova Jerusalém. A nossa verdadeira cidadania agora não é lafaiatense. É um cidadão do céu. Porém, nós já estamos lá? Não. Nós ainda estamos em Conselheiro Lafayette. Nós ainda estamos no Brasil. E é por isso que Tiago e João chamam os cristãos de exilados. Em outras palavras, todo cristão é, de alguma forma, de certo sentido, um exilado. Ele não está na sua terra natal. Lafayette não é a nossa cidade. A nossa cidade é a Jerusalém do Alto. Mas, por enquanto, estamos aqui. Da mesma forma, em outras palavras, da mesma forma como os judeus ficaram 70 anos na Babilônia, na cidade da Babilônia, e essa não era a cidade deles, era Jerusalém, nós cristãos também não estamos na nossa cidade, que é a Jerusalém do Alto. Mas por um período de tempo, a vontade de Deus é que estejamos nessa cidade.
Da mesma forma como a vontade de Deus era que eles permanecessem 70 anos na Babilônia, nós não sabemos o tempo exato, mas é da vontade de Deus que permanecemos nessa cidade por um período de tempo até Jesus voltar. Porque da mesma forma como Deus iria ir à Babilônia e levá-los de volta, Jesus um dia vai voltar, que é o que Paulo diz. Nossa cidadania é dos céus, da qual esperamos um Salvador, Senhor Jesus. Jesus irá voltar, irmãos. Ele irá voltar para levar o quê? A sua igreja. Mas até lá, o que nós faremos em Conselheiro Lafayette? O mesmo que Deus queria que os judeus fizessem na Babilônia. Nós devemos construir casas, nos casar, ter filhos, plantar, trabalhar, né, em outras palavras. E também nós devemos buscar a paz e a prosperidade do quê? Da nossa cidade. E o que isso tem a ver com a gente? Como que a gente pratica isso? De forma simples, não é difícil de compreender. Precisamos amar a nossa cidade. Precisamos amar Lafayette. Amém? Precisamos amar Lafayette. Eu estava vindo e lembrando do pastor Jeremias, uma palavra que ele deu, tem no YouTube, para pastores. E dentro das várias coisas que ele diz, ele fala sobre amar o lugar onde está o seu ministério. E ele diz assim, se você não ama o lugar onde você está, seu ministério já acabou. E ele falando para pastores. Se você não ama a cidade onde você está, o bairro onde você está, seu ministério já acabou e você não sabe. Porque não tem como você ter um ministério frutífero num lugar onde você não ama. Irmãos, não tem como a gente praticar tudo que a gente falou nessa série se nós não amarmos Lafayette. Não tem como a gente pôr em prática tudo que a gente falou se a gente não entender que Deus nos quer fazendo isso, em primeiro lugar, em Conselheiro Lafayette. E aqui nós estamos falando, tanto como cristãos individual, como igreja, precisamos amar Conselheiro Lafayette. Eu costumo sempre dizer, e não é jogo de palavras, eu costumo sempre dizer para as pessoas que eu só saio de Lafayette se Deus mandar. Porque foi aqui que eu conheci Jesus e eu aprendi a amar essa cidade. E busco amá-la cada vez mais. Eu sempre brinco que o César Menotti Fabiano canta que sobre BH, né? É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. Eu mudo a cidade, e eu canto a mesma música, mas eu canto para Lafayette. É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois para mim não há lugar melhor que Lafayette. Porque eu aprendi a amar a cidade. E tenho, principalmente quando a gente compreende essas coisas da palavra de Deus, nós precisamos amar Conselheiro Lafayette. Nós precisamos amar Lafayette. Por isso que está na declaração de visão da nossa igreja. A declaração de visão da nossa igreja diz, uma igreja centrada no Evangelho, para quê? Para servir a cidade. Para servir a cidade, para servir Conselheiro Lafayette. Por quê? Porque quando nós entendemos a palavra de Deus, é da vontade de Deus que nós amemos a cidade onde a gente está. Para que a gente ame ela, sirva ela, nos doe para ela, seja construindo casa, porque tudo isso está incluso, amém? Seja tendo filhos, seja trabalhando, seja buscando a paz e a prosperidade da cidade. E tudo que nós falamos esse ano está incluso dentro de tudo isso. Buscar a paz e a prosperidade está incluso cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, dos necessitados de modo geral. Está incluso, inclusive, se envolver em política, amém? Por que o cristão que é vocacionado para isso se envolve na política? Porque nós vimos, quando os justos governam, o povo se alegra. Está envolvido com a felicidade, com a prosperidade, com a paz da cidade. Você quer uma das coisas que mais pode ter efeito na paz e prosperidade da cidade do que a atuação política? Do que o seu trabalho? Quando você trabalha, independente do seu trabalho, você está trabalhando para a prosperidade da cidade. Amém? Você está trabalhando. Então, por que essa palavra é a penúltima dessa série? Porque ela resume tudo e ela nos aponta para onde nós vamos praticar tudo, que é a nossa cidade. Agora, isso também inclui, irmãos, nós também conhecermos a nossa cidade. Amém? Conhecer os problemas que ela tem, conhecer os principais problemas que ela tem. Por isso que o ano que vem nós vamos ser mais ativos e intensos nas nossas reuniões de liderança. Por quê? Porque nós precisamos, o ano que vem, começar a conversar sobre como nós colocamos em prática tudo que vimos esse ano. Por onde começamos?
Tem como começar por todas as áreas? Não, como falei semana passada. Mas nós temos que começar, amém? Temos que começar. E aí nós vamos sentar para conversar. Por onde começamos? E uma das formas de nós escolhermos por onde começamos é conhecer a nossa cidade e saber do que a nossa cidade mais necessita no momento. Porque algumas coisas já vai ter pessoas fazendo. Lembra que a gente começou a juntar a cesta básica para doar? O que eu falei com vocês que é o motivo que nós paramos? Porque naquela época nós descobrimos que já tem muitas ONGs e iniciativas que trabalham com cesta básica. Então já tem gente trabalhando. O que nós precisamos é apoiar. Mas não precisamos começar um novo trabalho. É só apoiar, amém? Então nós temos que conhecer a nossa cidade a ponto de entender do que ela mais necessita agora e qual que é a área em que menos tem pessoas atuando. Vamos atuar nessa área, amém? Então devemos praticar tudo isso na nossa cidade. E para isso, precisamos conhecer. Precisamos conhecer pessoas chaves da cidade para que possam nos apontar o caminho do que a cidade precisa, amém? E eu já finalizo. O novo filme do Batman, você já assistiu o novo filme do Batman? The Batman? O meu Batman favorito. Eu sei, é o meu Batman favorito. Não vou falar isso aqui em público, tá gravado, né? Mas alguns de vocês sabem o que eu fiz no Dia das Crianças. Mas deixa eu usar aqui, eu vou usar um exemplo do Batman. No final do filme, já no final mesmo, tá o Batman e a Mulher Gato conversando. E os dois têm um romance, você já deve ter visto de outros filmes, né? E os dois têm um romance. E aí no final do filme, a Mulher Gato tá chamando ele para ir embora, para outra cidade. E aí ela fala com eles, vão embora comigo e tudo mais. E aí na hora que ela tá conversando, tentando convencer ele, ele dá uma olhada assim pro alto, assim. E aí na hora que ela olha o que ele tava olhando, o que tinha lá no céu? A logo do Batman, o chamado. E você sabe que o Batman, quando jogam lá o logo lá, estão chamando ele, né? E aí na hora que ele olha assim, ela vê que ele está olhando para o símbolo e ele não fala nada. E aí ela pega e diz assim, você já está comprometido. E ali ela entende que ele não precisou responder, que ele é de poucas palavras. Ele não precisou responder por que ele não iria com ela. Mas ela entende que ele não iria com ela porque ele já estava comprometido com o quê? Com a cidade. E você sabe que em todos os filmes do Batman, na história, Gotham é uma das piores cidades. Não sei se você já conhece a história do Batman. Gotham é ruim. O povo é doido. É bandido atrás de bandido e tudo mais. E por que eu estou usando esse exemplo? Porque o Batman é um herói que, apesar da sua cidade ser a pior de todos os heróis, a pior cidade que tem é a do Batman, em todos os heróis. Ele é um cara que está comprometido com a cidade, em trabalhar pelo bem comum. Aí tem a discussão se ele faz certo ou errado, enfim, mas não vou entrar no mérito. Mas eu estou usando esse exemplo simples. Ele é um cara que está comprometido. E esse novo filme trouxe muito isso, esse final. Irmãos, na hora que eu vi no cinema essa cena, na hora eu lembrei desse texto de Jeremias, você acredita? Na hora eu lembrei. Porque é um cara que, inclusive, em alguns diálogos antes, ele diz, inclusive, que de acordo, dentro do contexto do filme, as coisas iriam piorar. Mas ele diz assim, a cidade está se devorando, talvez não tenha salvação, mas eu preciso tentar dar tudo de mim. Então, o Batman ele é um cara que está comprometido. E eu lembro também de uma frase do pastor Anderson Silva, onde ele diz assim, irmãos, o mundo não vai melhorar. Biblicamente, a gente entende que as coisas só irão piorar. Amém? As coisas só irão piorar. Mas aí o pastor Anderson Silva diz assim, mas as coisas não podem piorar ao nosso alcance. O mundo não vai melhorar, as coisas só vão piorar, mas aí ele diz assim, mais ou menos isso. Mas elas não podem piorar ao nosso alcance. O que isso significa? Nós entendemos que as coisas vão de mal a pior, a gente sabe disso, é bíblico. Mas ao nosso alcance, tudo que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. E eu vejo que o Batman ilustra muito isso. Ele diz, as coisas vão piorar, mas eu preciso dar tudo de mim, eu preciso fazer o meu melhor. Talvez não tenha salvação, mas eu preciso tentar. E, irmãos, a gente precisa ter esse mesmo espírito como cristão. Eu acho que isso resume o que Deus diz aqui em Jeremias. Olha, ainda que o governo seja corrupto, seja ímpio, ainda que as pessoas não sirvam a Deus, mas a minha vontade é que vocês sirvam essa cidade. É que vocês deem o seu melhor por ela. Inclusive, orem por mim em favor dela.
E qual que é a motivação disso tudo? Apocalipse 21, dos versos 1 a 5. Abre comigo e nós vamos finalizar. Apocalipse 21, dos versos 1 a 5. O fim da história. O fim da história. Na nossa Bíblia, que a gente está usando a mesma, mas acredito na maioria das Bíblias, qual que é o subtítulo que eles colocam aí? A Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 1 a 5. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi o quê? A cidade santa, a Nova Jerusalém. Aqui Paulo diz que é a cidadania de todo cristão. Aqui Paulo diz que nós aguardamos, nós ansiamos por ela. Aquela que a Bíblia diz em que nós passaremos a eternidade. Já parou para pensar? Nós não vamos passar a eternidade no céu, nas nuvens. Que é um pensamento muito comum, né? Nós vamos passar a eternidade em uma cidade. Qual cidade é essa? A Nova Jerusalém. E aí ele diz que descia dos céus da parte de Deus. E olha o que diz, a linguagem dela. Preparado como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Nós cristãos, se cremos no Evangelho, se cremos no Senhor Jesus, nós aguardamos a Nova Jerusalém. Nós sabemos que fomos salvos para viver eternamente em uma cidade, a Nova Jerusalém. Inclusive, já podemos nos considerar cidadãos dessa cidade. E é exatamente porque nós cremos nessa verdade, é exatamente por cremos no Evangelho, que é a boa notícia de que Cristo veio nessa terra, deu a vida por nós, para nos garantir a cidadania da Nova Jerusalém, para nos garantir que quando Ele voltar, viveremos eternamente na Nova Jerusalém. Nós só temos a cidadania da Nova Jerusalém porque Cristo deu a vida por nós. Agora, se de fato cremos nisso, nós então nos enchemos de esperança. Nós temos esperança. Mesmo em meio a um mundo caótico, mesmo vivendo em uma cidade que talvez nem todos vivam, sirvam ao nosso Deus, nós não perdemos a esperança, porque a nossa esperança está nessa Nova Jerusalém, está na vida na Nova Jerusalém. E o detalhe, numa cidade onde não há morte, não há choro, não há lágrima, não há tristeza e não há dor. Uma cidade onde Deus enxugará de todos os rostos todas as lágrimas. Agora eu digo para você, isso é muito prático. É porque se cremos de fato nisso, isso nos motiva a trabalhar nessa cidade. Isso nos motiva a trabalhar. Por quê? Porque se nós viveremos numa cidade onde não há choro, então nós já vamos nessa cidade secar dos olhos as lágrimas. Se nós cremos que viveremos numa cidade onde não haverá choro, nós vamos trabalhar nessa cidade, em Conselheiro Lafayette, para no que estiver ao nosso alcance, secar lágrimas de olhos. Se nós cremos que viveremos numa cidade onde não haverá morte, nós vamos lutar a favor da vida nessa cidade. Se nós cremos numa cidade onde não haverá tristeza, nós vamos trabalhar nessa cidade para o que estiver ao nosso alcance levarmos alegria para os que estiverem tristes. Se nós cremos numa cidade onde o nosso Deus habitará conosco, é por isso que nós trabalhamos nessa cidade. E é exatamente porque cremos nessa cidade que nós vamos andar pelas ruas dessa cidade dando o nosso melhor, dando o nosso máximo. Enquanto estamos nessa cidade, vamos trabalhar olhando para a cidade da eternidade. Então nós cristãos,
olhamos e somos motivados pela visão da eternidade, e ela deve nos motivar ao viver o aqui e agora. Sabemos que o nosso Senhor há de voltar para nos buscar, para nos levar para a nossa verdadeira cidade. Mas até lá que possamos nos dedicar e dar o nosso melhor nessa cidade. Amém? Em Conselheiro Lafayette. Fique de pé. E é isso que a nossa declaração de visão resume. Uma igreja centrada no Evangelho, porque uma igreja que crê no Evangelho, ela entende que enquanto está nessa terra, a vontade de Deus é que ela sirva a cidade. Por isso que a declaração de visão da nossa igreja diz, uma igreja centrada no Evangelho, para servir a cidade. Porque nós cremos no Evangelho, já somos salvos. Já esperamos a nossa nova Jerusalém, a cidade eterna. Mas até lá, nós vamos servir essa cidade, Conselheiro Lafayette, onde o nosso Senhor nos colocou. Segundo lugar, tudo que vimos nessa série, devemos praticar em benefício da nossa cidade. E detalhe, ainda que as pessoas não creiam no nosso Senhor e no nosso Salvador, ainda assim faremos o bem para elas. Por quê? Porque essa é a vontade do nosso Deus. E em terceiro e último lugar, descubra, principalmente de acordo com a última pregação, ore a Deus, inclusive, ore preparando o seu projeto de vida. Na parte aqui da igreja, lembre-se, eu vou mandar algumas dicas lá no grupo lá, mas na parte da igreja, ore a Deus, ou se quem sabe se o Senhor já te deu convicção, peça a Deus que te dê convicção do seu chamado específico, da sua vocação específica. Deus, como que o Senhor quer que eu sirva em primeiro lugar o Senhor, mas em segundo lugar a cidade? Será que não é atuando na política? Será que não é empreendendo um novo negócio? Será que não é dando o meu melhor no meu trabalho? Será que não é no ministério pastoral? E também no que diz respeito às boas obras da igreja. Nós falamos de muitas áreas. Qual é a área em que Deus vai te chamar para atuar especificamente? As vagas todas estão abertas. Amém? Todas estão abertas. Então, planejando o seu projeto, ore a Deus, peça a Ele para te dar convicção. Eu creio que o Senhor vai dar convicção. E aí você lembre que, independente da área de atuação em que Deus te chamar, o chamado dele é para que, em primeiro lugar, você exerça esse chamado em Conselheiro Lafayette, para o bem de Conselheiro Lafayette. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós estamos chegando ao fim dessa série Igreja Sem Paredes. Falamos o ano inteiro a respeito do que é ser uma igreja sem paredes. Uma igreja que vai além desse culto. Uma igreja que vai além das 4 paredes desse prédio. Uma igreja que busca servir a cidade através de boas obras. Deus, nós estamos chegando ao fim dessa série e a nossa oração já neste fim, em primeiro lugar, é que o Senhor nos ajude a amadurecer como igreja. Que a nossa igreja possa compreender o chamado que o Senhor tem para ela, de servir a essa cidade. Deus, nós cremos no Teu Evangelho, nós aguardamos a nova Jerusalém, Senhor. Nós vivemos de acordo com essa esperança, nós somos motivados por essa esperança, nós somos consolados por essa esperança, e a minha oração é para que a gente seja inspirado a trabalhar, baseado nessa esperança. Diante de tudo que falamos, que possamos entender que o Senhor espera que a tua igreja, enquanto aguarda a tua volta, enquanto Rei,